histórias, chegando no topo do esquife, e os que levavam pararam, e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele me entregou a sua mãe. E a todos sobreveio o temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Se você acredita nessa palavra, eu queria que você levantasse a sua mão e aplaudisse a Deus e glorificasse ao seu nome para sempre. Me dá um maior aí. Posso cantar um pouquinho? É mesmo? É porque vai. Dá um maior. Isso. Tá chorando porque canta isso. Se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Diga, lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Canta isso. Não é isso, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Canta isso, vai. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer
detalha quem escreve, né? Quem escreve é um médico, quem escreve é um escritor, e a realidade de quem está escrevendo é Lucas. E a grande primazia disso é entender que existe uma superação por detrás disso aqui. Na verdade, no texto de Lucas 7, 11, se eu não me faço a memória, até o 17, o 16, a realidade que corre dentro desse texto é uma palavra totalmente voltada para uma questão de superação. Primeiro porque quando Lucas ele vai detalhar o livro, o texto escrito ao seu tempo, a gente percebe que há uma fórmula melhor de detalhar aqui. Primeiro porque esse é o Lucas que, além de ele ser alguém totalmente centrado naquilo que ele faz, o que chama atenção em Lucas não é a forma escrita, o que chama atenção em Lucas não é a forma que ele se posta, e nem aquilo que ele vai reportar o que ele acredita. Esse Lucas é alguém que ele prefere muito mais ater a um detalhe do que uma história concreta. Você quer ver uma coisa? Todas as vezes que você for começar a ler os evangelhos, e esse evangelho ele está entrelaçado entre o evangelho de Mateus, aí depois o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. Então esses 4 tipos de evangelho, percebe que existem capítulos, histórias que estão entrelaçados no mesmo contexto. E alguém pode entender e dizer da forma, mas por que alguns evangelistas que vai detalhar as mesmas histórias? Por exemplo, você encontra a história do cego de Jericó em Marcos e Lucas, e você encontra outras histórias que entrelaçam. Mas a verdade é que se você parar para entender o que está escrito em Lucas, você percebe que existe uma contundência melhor. E eu preciso que alguém preste muita atenção no que você vai ouvir. E a realidade, porque que Lucas ele tem uma tendência melhor de escrita, é porque de fato existem 2 mensagens que comportam o texto. Primeiro, é que o livro de Lucas ele é tomado por detalhes, e esses detalhes ele está entrelaçado em uma mensagem. Vou falar de novo. O livro de Lucas ele está entrelaçado em detalhes. Quando eu falo de detalhes, é porque quanto melhor Lucas ser mais real, quanto melhor Lucas ser mais simples no que fala, para ele se torna melhor. Primeiro, por mais que quem escreve é um médico, por mais que quem escreve é alguém que entende de saúde, o livro de Lucas ele é destinado para os gregos. E os gregos, eles não engolem qualquer coisa. Para alguém tentar convencer alguém da Grécia, ele precisa ser o máximo de detalhe para entender de forma principalmente figurativa. Então todas as vezes que Lucas detalha uma mensagem figurativa da estrada ou circunvizinhança que o Messias está andando, ele precisa ser o máximo de detalhe. Então esse texto de Lucas 7, 11, ele é muito escrito por quadrinhos, e a gente percebe que dentro dele a gente tira várias mensagens, mas a realidade é que Lucas ele está detalhando uma parte do ministério messiânico de Cristo. Esse é o Cristo milagroso, e a verdade é que todas as mensagens e esses milagres que ele opera, ele está destinado a algumas formas, e essas formas entrelaçam na sua mensagem que prega e também na questão dos milagres e prodígios que ele faz. As palavras que Jesus está pregando, olhe para mim para você não perder isso. As mensagens que Jesus está pregando, ela entrelaça em 2 tipos de povos que param para ouvir e pregar. O primeiro povo seria o povo de dentro, que é os discípulos e apóstolos, e o povo de fora, que no caso a realidade seria as mensagens que ele usa como sinais. Só que dentro disso aqui, a realidade é que Lucas está dizendo que ele está se vizinhando e passando pela cidade. A verdade é que ele passa por Cesareia, e vale a pena entender que esse é o tempo do seu 40º dia. Ele já saiu da cruz, ele permanece 40 dias e 40 noites
falando do Evangelho, falando daquilo que se diz a Cristo. E é nesse tempo que ele está voltando para Jerusalém. Os historiadores vão revelar que é esse tempo aqui que ele ou já foi depois, ou antes da mulher, ou antes da mulher samaritana, enfim, ele está passando e a sua mensagem é boa, o seu tempo é legal. Só que o texto fala que existe uma cidade que ele precisa passar. Essa cidade é a cidade de Naim. A cidade de Naim, ela fica no declive de Moré. Para eu entrar em Naim, eu tenho que descer as ruas. Olhe para mim que eu começo a pregar, eu fecho a Bíblia, porque eu não vou demorar. A cidade de Naim, ela fica no declive de Moré. Declive de Moré, para quem não sabe, ele está a 18 km de Jerusalém e 25 km de Jericó. Então, percebe que mais ou menos ele está no meio de povos. Então ele precisa atravessar Naim, porque Naim se torna uma cidade que é próximo para onde que ele vai. Então, ele está atravessando a cidade para chegar até Jerusalém. Para ele chegar até Jerusalém, ele precisa atravessar a cidade de Naim. Eu não sei se você consegue parar para entender, mas existe um objetivo na mente de Cristo. E o objetivo da mente de Cristo aqui, liga, é chegar em Jerusalém. Eu não tenho a mente dele para entender, mas é como se Cristo está dizendo: hoje eu só quero chegar em Jerusalém. Eu só quero passar e chegar em Jerusalém. É só isso. É como se naquele dia ele decidiu apenas chegar na cidade. O tempo dele naquela hora não era operar milagre, fazer prodígios, fazer multiplicação, ou abre aspas, curar ninguém. Mas diga para alguém que está do seu lado, diga, mas mesmo assim, vamos, isso aqui é consagra jovem, diga, mas mesmo assim, é melhor você falar alto, porque tem alguém fazendo uma cumba na Sapucaí. Então fala alto, fala, mas mesmo assim, ele decidiu passar por Naim. Então a verdade é que há um propósito do céu, do Filho, em passar por Naim. Vou falar de novo. Ele só quer passar para chegar em Jerusalém. Mas para quem o envia ele, há um propósito. Glória a Deus. Para ele poder passar em Naim. Já que você falou, aponte o dedo para alguém e diga assim: ó, a sua vida aqui não é por um acaso. Fala para alguém assim: as cadeiras estão vazias. Só que se você está aqui, então a realidade é que a sua chegada aqui é porque tem um propósito. Glória a Deus. Jesus está passando por Naim, só que de repente a cidade fecha. E a pergunta que cabe a nós aqui é: por que a cidade fechou? A cidade fechou simplesmente porque está tendo um luto lá. E todo mundo sabe, se você for parar para estudar sobre cultura judaica, a história de Israel diz que todas as vezes que o luto está acontecendo na cidade, fecha ela. Ninguém entra, ninguém sai. Quem trabalha com comércio não trabalha. As mulheres têm que botar roupas escuras, simbolizando que alguém está simpatizando com a dor de alguém que morreu. E a verdade é que alguém que está morto é: fecha a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Escuta isso, não ia nem falar isso, mas vale a pena para quem gosta de ler Bíblia. Geograficamente, vou falar de novo. Geograficamente, Naim é uma cidade totalmente tomada por comerciantes. Então é normal alguém querer chegar em Naim para querer comprar alguma coisa. É a mesma coisa que você sair daqui e ir para tudo e passar ali em Jardim América e saber quem tem loja de um lado e loja do outro. Agora imagina um dia que você quer comprar e a cidade está fechada. Ninguém passa, ninguém entra, quem está dentro não pode sair, quem está lá de fora não pode entrar. Há um problema aqui só por causa de uma questão. Mas o texto diz que há uma mulher, e essa mulher a Bíblia não dá um nome. Mas a Bíblia está chamando ela de viúva, outro problema. Porque as pessoas conhecem ela não pelo nome que ela tem, mas conhecem ela pela circunstância que ela passa. Santo Deus. Você não quer escutar isso aqui? Alguém está conhecendo ela por causa do luto, mas não pelo nome que ela tem. Isso aqui é um problema. Porque a pior coisa que tem para mim, Vitinho, é alguém me conhecer pela circunstância que eu vivo, mas não me conhecer pela identidade que eu tenho. Aí isso aqui me faz pensar, porque a cidade fecha, todo mundo, ninguém entra, ninguém sai, há uma choradeira, e vale a pena entender isso aqui.
Porque a família tem direito de entrar dentro da casa e ver o que o choro está acontecendo. Quem não é família fica do lado de fora, mas também fica sem saber. Ninguém morreu. O que houve? O que está acontecendo? Hã? Aonde é o problema? Está aí dentro. Quem morreu? Não sei que está morto. De repente a história vem, filho da viúva. Então peraí. Se alguém chama ela de viúva, eu não sei quem vai pegar isso. Mas se ninguém dá glória aqui, é quem vai ir. Porque na realidade a funerária já conhece ela. Glória a Deus. Ela já provou da morte uma vez. Ela já enterrou alguém. Ela já teve o prazer de ir no cemitério e ver lá alguém, ver alguém descer. E agora? A morte entra dentro da casa dela pela segunda vez. Ô irmão, olha dentro da minha cara aqui. Estou falando para alguém que está vivendo situação que não é a primeira. Santo Deus. Estou pregando para alguém que está no meio de um problema aqui e está dizendo assim, de novo. Estou falando para alguém aqui que está vendo foto de situação que não era para ver. Estou falando com alguém aqui que está vivendo circunstância da vida, que está dizendo, rapaz, eu achei que eu superei tantos anos que eu ia viver isso, mas de novo. A funerária conhecia ela. Ela já tinha enterrado o marido. E o pior não era enterrar o marido. O pior é a história que tem que se cumprir. Qual é a história? Se o pai morre, quem tem que ficar no lugar do pai? Você lê Bíblia? Você lê Bíblia, né? Se o pai morre, quem fica no lugar do pai? E agora? Tá, o marido morreu. O marido foi embora. Só que tem o meu filho, que vai fazer o que o pai fazia. Só que agora o filho foi embora também. Você não pegou não? Então vou melhorar. Está morrendo a última esperança que essa mulher tem. Santo Deus. Aleluia. Está morrendo a última esperança que ela tem. Foi embora. Não tem para onde olhar mais. Eu sei que Deus vai cuidar. Eu preciso ter muito para pregar isso aqui. Santo. Foi embora a última solução dela. Foi embora. Acabou. Não há mais o que fazer. Porque foi embora. Só que o texto está dizendo que a cidade fecha. E existem situações que vem na minha vida que é pela segunda vez que tem pessoas que não tem nada a ver comigo e acabam sendo prejudicadas pelaquilo que não tem nada a ver comigo, porque a cidade fecha, ninguém faz nada. Mas pela segunda vez que está acontecendo comigo, pessoas que estão do meu lado estão passando situações que não era para passar. Tem alguém que está carregando culpa que não era para carregar. Tem alguém carregando dor que não era para carregar. Só que o texto diz que toda a época, e todo mundo já foi velório, sabe que há um tempo de ver o morto e há um tempo de enterrar. Parece que eu estou vendo a cena aqui do meu pai, quando faleceu, né? Meu pai é muito conhecido, vai me parar com as pessoas não conheciam. Eu me lembro que eu recebi a notícia, meu pai morreu nos meus braços praticamente, ele deu paralisia, parada cardíaca, e ele morreu nos meus braços, e o médico disse assim, ó, você vai ter que ir embora, porque agora ele vai ter que ficar na sala e a gente cuida dele. Eu falei, show, isso era no domingo, era 7 horas da manhã. Quando eu cheguei na minha casa, eu tinha uma agenda nesse dia. E eu fui pregar em Angra dos Reis. E antes de eu subir no altar, eu recebi a notícia: seu pai faleceu. No altar, recebi, olha, já era, o coração parou, já morreu. E eu pensei comigo aquilo ali, falei, morreu, a notícia veio. Aí de repente você se conforma quando o caixão está na igreja, todo mundo te abraça, você consegue rir, você consegue olhar e dizer assim, Deus fez a melhor coisa. Só que tem a hora que o pastor veio e fez o fúnebre. Quando ele faz o fúnebre e ele diz assim, ó, chegou a oportunidade para todo mundo ver pela última vez. E quando a pessoa vê pela última vez e o caixão fecha, ali parece que é outra fase da morte. Porque parece que você está vivendo um tempo que agora acabou. Realmente, morreu. Agora sim, porque vai enterrar. Todo mundo sabe que
que tipo de morte é esse? Manda enterrar. Só que eu não sei quem tem mão para levantar e boca para dar glória, mas reage depois de eu falar. Alguém para sair de Naim tem que subir as ruas. Tem que subir as ruas. Vamos levar o menino para o cemitério. E Naim, cemitério não tem porque as ruas são inclináveis. Então vamos levar. Só que a cidade está fechada, ninguém entra e ninguém sai. Mas o certo é abrir a porta para o morto sair. Só que quando ela está se preparando para sair, eu não sei quem vai pegar. Meu Deus, aleluia! Alguém parou na porta da cidade. Aleluia! Eu estou sentindo. Alguém parou na porta da cidade. Porque na verdade ela está saindo do morro. Aí entra Jesus lá na porta. Daqui, morto, não vai. Alguém falou glória a Deus ali. 2, 3, 4, aqui ó. 5, daqui, morto, não vai sair. Eu vou falar, irmãos, porque a vontade do adversário, eu olho aqui como é que eu estou arrepiado, não tem ar-condicionado ainda. Mas eu vou liberar um negócio aqui para quem não tem medo de entidades. Então eu vou falar uma coisa. A vontade do inferno aqui nessa consagração é fazer barulho lá no bloco e aqui todo mundo de boca fechada. Mas enquanto eu estou pregando, eu vou liberar uma palavra. Daqui, morto, ninguém vai. Olha, é pouca gente que está aqui, mas o leque da revelação está abrindo. Eu vou entregar para um jovem aqui dentro. Se você se desviar dessa casa e sair dessa mocidade, eu estou vendo uma bala atravessando do teu peito. Mas enquanto essa lamanda como luz, essa igreja está dando glória. Acabou de entrar um ser do céu aqui dentro para dizer para alguém da tua casa: morto não vai sair, da sua família, morto não vai sair. Aleluia! Satanás está dizendo: vai enterrar, vai morrer, não tem jeito mais. Mas tira a mão quem tu está lutando aí, levanta a mão para receber a profecia. Jesus parou na porta de Naim. Ele parou na porta, ele parou na porta, ele parou na porta, ele está na porta de Naim. Eu sei que alguém acendeu vela, eu sei que alguém falou teu nome na encruzilhada, eu sei que a circunstância diz que não tem jeito. Eu não quero saber, o que eu sei é que nessa manhã Jesus parou na cidade. Vou deixar você na glória. Vou deixar você na glória. Eu vou falar uma coisa aqui da glória, se você tem coragem. Dia 8 de janeiro, dia 7 de janeiro, está eu indo para o hospital aqui, vou falar que está filmando. Cheguei lá, Beatriz, já começando com as contrações. Falei: é hoje, vai nascer hoje, vambora, vambora. E eu tive que pregar nessa noite. Eu preguei lá de velho de Taquara, da Taquara. Esse dia eu levei ela para o hospital. A médica fez o procedimento na Beatriz, mas tudo mediu a pressão dela estava 18. Aí a médica falou assim: pô, aqui ela não vai poder ficar, porque o procedimento médico aqui é que eu só posso internar ela quando ela chegar no 5º ciclo de dilatação. Não entendo disso, de dilatação. Eu falei: é, mas tem quanto? Eu não entendo. É o que é dilatação? Vai estar com um só. Eu falei: tá, mas até mais tarde você vai voltar com ela. Até mais tarde, ela diz: ai,
falei, agora, Val, quando eu voltei para o hospital, e está com um de dilatação ainda. Eu falei, meu Deus, eu cheguei às 9 da manhã, fui para casa, voltei, já era 10 da noite, está com um de dilatação ainda, não posso internar ela, volta para casa. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente fica aqui, você fica sentindo dor, gritando igual essa mulher grávida aí, e uma hora não vai aparecer, vamos ficar aqui. Só que a mulher mediu a pressão dela, 16, 18, eu falei, eu não vou embora. E ela falou assim, ó, não vai adiantar, vai para casa, bota ela lá na água quente, deixa ela lá que vai nascer. Eu falei, tá bom. Quando eu estou indo para casa, Beatriz passou mal dentro do meu carro. Levei ela para o hospital lá no Lourenço de Jorge. Chegou lá, entrou a médica, não posso deixar você embora. Já vou te sulfatar, vou botar um negócio com uma veia, porque amanhã, pela manhã, 9 horas, você vai dar uma, vamos fazer a cesárea, graças a Deus. Irmão, o dia chegou, 9 da manhã, foi lá, abriu a barriga, minha filha nasceu, coisa linda. Quando minha filha nasceu, fechou tudo certinho, tá, beleza. Só que ela não podia comer. Ela tinha 24 horas para ficar sem comer. Só que uma médica estagiária chegou para mim e falou assim, não, 2 e pouca da tarde ela pode tomar um café. Quando a Beatriz tomou um café, ela broncoaspirou, porque ela começou a querer convulsionar, começou a dar convulsão, se bater, rampou os acessos. Eu não estava entendendo nada, eu olhei, os médicos chegaram na sala. Quando os médicos chegaram na sala, fecharam ela daquele biombo assim, e ela sai de perto, quando saiu, eu só escutei a médica falar assim, ó, vamos levar ela para o CTI, porque ela está entrando em processo de eclâmpsia. Eu cocei a cabeça, e eu quero na minha. Você vai, eu escuto que você vai dar glória. E de repente, fechou com o biombo, eu só sei que fizeram um procedimento lá, que pegaram ela, amarraram a Beatriz, porque ela se batia muito. Amarraram os pés, amarraram os braços, e eu tentando entender o que estava acontecendo, até aquele momento eu estava intacto, eu estava em pânico, sem saber o que falar, eu não sabia o que falar. Eu falei, o que vai acontecer? Ela vai para o CTI, às vezes para o CTI ela tem que fazer o eletro na cabeça, e vai fazer uma tomografia do pulmão, porque o alimento que ela comeu desceu tudo para dentro do pulmão. Eu falei, que é isso? Levou ela, foi lá, fez a tomografia, mostrou o pulmão cheio de café com leite, pão, né? Aí foi fazer o eletro da cabeça. O resultado do eletro da cabeça saiu às 10 horas da noite. O médico me chamou, mandou eu olhar ela pelo vidro. Quando eu olhei a Beatriz pelo vidro, ela estava deitada numa sala, entubada, em coma. Assim para um lado, barriga aberta, sonda, acesso para um lado, acesso para o outro, cheio de fio. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Quando eu olhei, eu me assustei, a minha lágrima desceu. Ele, pai, vem aqui que eu quero falar um negócio contigo. Quando eu entrei dentro da sala, ele falou assim, ó, olha aqui o resultado do eletro da tua esposa. Quando ele me mostrou o lado esquerdo dela, era como se tivesse pegado terra, essas terras pretas, de barro, de lodo, e colocasse dentro do cérebro dela. Estava tudo preto do lado de cá. Quando eu olhei, eu falei, o que é isso? Tem 2 notícias que eu tenho para dar para o senhor. Uma boa, é que ela não vai morrer. A morte está descartada por um tempo. Mas eu tenho uma notícia ruim. Falei, qual? Isso aqui vai trazer paralisia no corpo dela. Ou o lado direito para, ou o lado esquerdo vai parar. Se nenhuma paralisia chegar, vai atrasar a mente dela, ou a fala, ou a vista. Eu olhei para ele e falei, tá, mas o que é isso? Ele falou assim, ó, vai manter com os remédios. Pô, eu vou fazer esses remédios. Ela tem 48 horas no estereótipo, porque ela vai sair daqui e ela vai voltar para a meia de cirurgia, para abrir a cabeça e fazer raspagens. Eu olhei para ele e falei assim, tá, mas o que tem? Ele falou assim, eu tenho 35 anos de profissão e todas as vezes que alguém faz um procedimento desse, geralmente fica uma sequela. Irmão, eu levantei, olhei para o médico, saí sem agradecer, sem nada, fui para a enfermaria, porque minha filha já estava na enfermaria. Banco de leite, dando leite para minha filha já nasceu já querendo mamar. E eu dando leite para minha filha, quando deu 11 horas, 11h30, meia-noite, eu dobrei meus joelhos e comecei a orar com a minha filha, orando. Quando deu mais ou menos mais 1 hora, 1h30, me bateu um negócio dentro de mim que eu saí, fui chorar lá fora. Tinha um rapaz lá fora com uma blusa, tudo de quimbanda, tudo de macumbeiro. O mano charuto olhou para mim e falou, negão, o que houve? Eu falei, minha esposa está em coma, está aí, tá, deu a luz, mas deu entrando. Ele fumando cigarro, não, só da glória que tem agora. Olhou para mim e falou assim, aí negão, deixa eu te falar uma coisa, pode falar, sua esposa não vai morrer não.
ela está guardada por uma luz lá de cima. Eu olhei para ela e falei, como assim? Estou sentindo de volta, não sei nem quem está mandando te falar isso, mas ela está guardada por uma luz forte lá de cima. Eu olhei para ele, não agradeci, saí andando porque eu estava tão aéreo. Entrei para dentro do quarto. Quando eu cheguei dentro do quarto, eu estou escutando uma mulher da coluna, que era os auxiliares de serviços gerais, cantando lá dentro. E ela está cantando: ó Senhor, nós te esperamos e escute a oração. Nós teus servos já clamamos com humilde coração. Aí vai, teu Espírito, ó, vem derrama sobre cá. Ela varrendo coração. Ela cantando baixinho que já ia dar 3 da manhã. Eu sei que eu levantei. Só dá glória agora, irmão. Quem tem? Pelo amor de Deus. Eu não sei porque Deus mandou falar isso aqui, mas está servindo para alguém. Eu sei que eu levantei, saí do leito de Cristo, lá no Lourenço, parei na porta do CTI. Uma CTI igual porta de trem, por aí para frente, para aqui 2 janelas em cima. Dobrei meu joelho ali e comecei assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ah, se eu tecladista viesse, tirei do Senhor. E ele, meu Deus, eu comecei a orar. Aqui, como é que eu sinto ele aqui, ó, chegar. Comecei a orar. No outro dia, passou aquele dia, no outro dia, o médico mandou uma mensagem: manda o Werneck vir aqui, porque eu quero conversar com ele. Eu falei: que houve? Ele falou assim: lembra do elétrico da tua esposa? Eu falei assim: lembra? Ele é porque eu comecei a perceber algumas coisas na madrugada, naquela noite. Eu falei: como assim? É porque ela não podia mexer os pés, ela não podia mexer os braços, mas enquanto ela dormia, mesmo em coma, ela mexia os braços, mexia assim. Eu olhei e falei: não está batendo. Passei até fisioterapia e ela se mexia. Pedi um outro elétrico e olha aqui o resultado. Quando ele abriu o cérebro da minha esposa assim pelo computador, do lado esquerdo não estava mais preto, estava um vermelho, parecido com esse aqui, um vermelho. Ele falou assim: Werneck, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 35 anos de profissão e eu nunca vi isso aqui. Olha aqui o meu telefone, estava aberto no site de GPT para saber como é que aquele sangue foi parar lá. Eu olhei para a cara dele e falei: doutor, posso falar uma coisa? Falei: o tempo de diploma que você tem é de idade que eu tenho. Eu estou aqui para validar o que você estudou, mas a minha esposa, ela está deitada aqui, mas no espiritual, ela está escondida no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Ele falou: não me pergunta como esse sangue foi parar na mente dela. Eu só olhei para ela e falei: a minha esposa, ela está aqui, mas está debaixo de uma palavra profética.
Ele passa